Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias, mais um episódio diferentão, mais um episódio em que a gente está recebendo aqui uma pessoa que é jornalista, artista, cantora, empresária, é uma mulher que tem várias habilidades e topou vir aqui no Experiências Extraordinárias para contar um pouco da trajetória dela e de como ela lida com todas essas funções, além da função de esposa, da função de mãe. A gente vai falar muito sobre todos esses temas, eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. Eu estou recebendo aqui hoje a Luana Monalisa. A Luana é uma artista nata, com passagens pela TV, além dos trios de carnavais. Isso é muito legal. Ela tem um trio elétrico lá em Salvador, que ela canta no carnaval. Desde os 8 anos, ela canta nesses trios elétricos, lá no Carnaval de Salvador. Em 2009, ela foi cantora revelação e banda revelação da Bahia no troféu Dodô e Osmar, e eleita pelo público através do Ibope. É jornalista e atuou em telejornais como Garota do Tempo e repórter. Vamos conhecer um pouquinho da história dessa fera que está aqui com a gente, querida? Opa. Super obrigado por você ter vindo ao Experiências Extraordinárias. Ceder seu tempo, contar um pouco da tua história, deixar um pouco desse teu legado para as pessoas que nos assistem. Quem é a Luana Monalisa? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né? Eu já acompanhava vocês com grandes histórias extraordinárias. E olha eu aqui, e olha que você falou tão bem de mim. Eu falei, gente, isso tudo sou eu. Mas muito obrigada, viu, pelo convite, pela confiança. Estamos aqui, vamos falar de mais histórias maravilhosas. É isso aí. Me conta um pouco, Luana, como é que começa a sua vida? Você vem de Salvador, né? Você tem 2 filhos, você é uma mulher que tem várias habilidades, né? Como é que começa a tua vida profissional, pessoal? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a minha vida começou quando eu nasci, né? Brincadeiras à parte. Dizem que o baiano não nasce, né? Estreia. Ele Isso estreia. Já é uma coisa bem clichê. Mas é real. Comigo foi assim também. Né? Então, desde quando eu nasci, fui crescendo um pouquinho, eu já sabia o que eu queria. Porque a gente nasce artista, a gente nasce com esse perfil, com essa personalidade, a gente já começa a entender qual é a personalidade da pessoa. E desde cedo eu já tinha essa mesma personalidade, óbvio, né? E esse mesmo gosto pela arte, né? Uma pessoa de personalidade, de atitude, né? De querer, de querer fazer as coisas, de não querer ficar acomodada. Então, desde pequenininha foi assim. E eu sempre quis ser artista, mas sempre pensei muito alto, desde criança, e fui crescendo assim. Então, eu sempre pensei em alcançar grandes lugares e alçar grandes voos. Então, foi assim a minha vida inteira. E eu comecei, na verdade, na televisão, já criança, e com a música. Então, isso eu trago até hoje na minha vida, a música e a televisão. E eu fui aperfeiçoando ao longo da minha história, né, com experiências, com faculdades, com estudos, com tudo que eu podia fazer para absorver cada vez mais conhecimentos na área e experiências. E foi assim que eu cheguei aqui, né, com uma bagagem muito grande dentro do que eu amo fazer, que é comunicação, que é televisão, que é a música. Tenho muitas histórias para contar, né? E de uns anos para cá, eu peguei todas essas experiências da música, da televisão, e coloquei nesse outro lado meu, que eu descobri que é o lado empresarial, né? Então, hoje eu tenho 2 empresas, né? Como se fosse 3, né? Tem a terceira empresa que faz parte do grupo também. E a gente está indo muito bem, né? Conhecendo também esse outro lado, desenvolvendo esse outro lado de empresária e levando a música e a televisão sempre na minha vida. Então, eu comecei, como você falou aí, pequenininha, né? Aos 8 anos de idade, como estrelinha de televisão dos programas infantis. E de lá para cá eu fui aperfeiçoando, estudei, fiz diversas faculdades, graças a Deus, dentro da área, eu já sabia o que eu queria. Então, hoje eu sou formada em rádio e TV, eu fiz jornalismo também, eu fiz direção teatral na Universidade Federal e fiz pós-graduação em comunicação e marketing. Então, estudar sempre nunca é de menos, né?
Então, eu sou uma pessoa que eu consumo conteúdo e estudos para que a gente possa aprender cada vez mais. Então, eu tenho aí na minha bagagem, como você já falou, assim, muitas passagens por diversas emissoras. Já fui desde repórter policial a Sério? entretenimento. Eu fui repórter do Datena, né, no Brasil Gente. Fui repórter de programas policiais da Bahia também, que são bastante conhecidos, né, como Se Liga Bocão, o Varela, são bastante conhecidos na Bahia. Tive os meus programas também, fui apresentadora da Band, das tardes da Band Bahia, né? Fui garota do tempo da Record e tive algumas experiências como repórter de entretenimento também. Fiz a transmissão do Carnaval de Salvador pela Rede TV, também pela Band, pelo Band Folia. Então, assim, é uma estrada longa, muita história para contar. Além da música também. Se deixar, eu fico falando aqui, ó, televisão de música, porque é a minha paixão e é o que eu procurei fazer a minha vida inteira. Ô Luana, você, não sei se você lembra quando a gente se conheceu, você falou umas 3 frases e eu falei, nossa, que vozeirão que você tem. Você lembra disso? Lembro, assim. E eu nem sabia que você era cantora, nem nada. Aí você me contou que você tem um trio elétrico lá na Bahia, né? E que você, no carnaval, vai pra lá e vai participar do carnaval no trio elétrico e tal. E você também me contou que, se eu não me engano, no carnaval desse ano, você foi com a sua bebê, né? Opa. Como é que é essa história de você ter um trio elétrico e subir lá pra cantar pra aquela multidão? E como é que foi levar uma bebezinha com você, né, nessa experiência? Foi desafiador. O trio elétrico era o grande sonho da minha vida, desde criança. Eu cantava em alguns blocos infantis, né? Minha irmã começou primeiro, aquela coisa meio assim, eu de coadjuvante, mas eu sempre sonhei em ter o meu trio elétrico. E eu conquistei isso com a minha história no Carnaval de Salvador. E eu tenho bastante tempo, se eu falar aqui, eu vou acabar entregando. Mas que eu comecei criança, então eu tenho uns 20 anos de Carnaval de Salvador, né? Hoje eu tenho o meu trio, um projeto chamado A Nave, um projeto já consolidado há muitos anos em Salvador. Quem pesquisar aí no Google, quem estiver no Carnaval, quem já passou. Engraçado que as pessoas me veem aqui em São Paulo, até como empresária ou na televisão. Aí, quando eu falo meu nome, nossa, você é Luana Mona Lisa. Não reconhece, as pessoas não associam a Luana empresária da Luana artista. É outro figurino, é outra história, é outra mágica, né? O trio elétrico lá é uma coisa assim bem fantasia, né? Onde a gente tenta simular uma nave espacial, né? Que eu sempre falo, a nave vai decolar. Então, o trio tem elevador, ele sobe, ele desce, ele tem efeitos especiais. Então, é uma brincadeira muito gostosa. E quem vai pro Carnaval já sabe que o trio da Luana passa lá praticamente todos os dias, né? Eu amo o Carnaval de Salvador, eu fui cantora revelação do Carnaval. E de lá pra cá também eu trago essa história da nave, essa brincadeira que eu faço todo ano. Então, quando eu tive minha bebezinha no final do ano, em dezembro, o Carnaval era 2 meses depois, 1 mês e meio depois. Na verdade, minha filha nasceu no final do quase de janeiro, né? E o Carnaval foi 1 mês depois. Eu falei, não, eu não posso ficar de fora, porque teve a pandemia. Então, eu já fiquei um tempão fora. Eu falei, eu vou. Então, primeiro eu procurei saber tudo que eu podia fazer para dar segurança para ela. Eu sou uma super mãe, posso dizer isso com toda a vontade, porque minha filha é tudo para mim, é mais importante do que tudo. Mas eu procurei ver toda a segurança para ela. Tem uma equipe maravilhosa, desde a equipe médica ao meu marido, que é médico também, que me deu todo o suporte. E quando eu vi que estava tudo certinho, eu fiquei 1 mês estocando leite, porque ela só mama, né? Leite materno. Fiquei 1 mês estocando leite, 1 mês me preparando. Eu tenho uma equipe maravilhosa, grande em Salvador, que estava me esperando. Eu tenho uma equipe em São Paulo, então levei a equipe daqui para lá, montei toda uma estratégia. Ela não foi pro trio, tá? Só pra eu pensar que eu não sou tão louca. Ela não foi pro trio, mas eu tive... Quando ela crescer, ela vai reclamar. Mãe, como assim? Você não me levou? Não dá, não dá, né? Lógico. Mas eu montei toda uma historinha. A minha mãe também me ajudou muito, né? Tava lá acompanhando, babá, enfermeira, enfim, todo mundo. Então, assim, deu tudo muito certo. Eu estoquei o leite, a gente fez todo o teste antes. Foi tudo muito assessorado. Com a pediatra dela, que é a doutora Kika, né? Também tava assessorando a gente, toda a equipe. E deu tudo muito certo. Tinha feito uma cesárea, né? E engraçado que foi muito bacana, porque eu costumo fazer meus shows muito performáticos. Eu sou muito performática, então eu tenho bailarinos, eu me preocupo muito com a questão da imagem, das danças, das coreografias. E esse ano eu falei, vai ser diferente. Eu não tenho tempo para ensaiar a dança, não vou levar dançarino, não vai ter coreografia, vai ser uma coisa muito natural. E foi uma experiência que todo mundo falava assim, nossa, como você estava mais solta, você estava melhor. Você deixou fluir. Nossa, foi muito espontâneo. Então, assim, eu não
não fiquei pensando na dança, no braço, na perna que eu tinha que fazer. Né? E foi uma coisa que foi levando, então foi um pouco diferente. E eu estava me divertindo. Então, assim, eu me realizei. Eu estava muito feliz porque tinha passado a pandemia e quem gosta, gosta, né? E foi um carnaval muito especial. Foi o carnaval que marcou a volta, né? Saiu em tudo quanto é lugar. Luana Monalisa faz carnaval com um mês, tá aí. Se botar no Google, a galera vai ver. Todo mundo achou, assim, extraordinário. Todo mundo achou diferente, né? Mas eu tive todo o cuidado do mundo para proteger a minha bebezinha e me realizar ao mesmo tempo. Foi fantástico. Você conseguiu juntar as duas coisas que você gostaria e precisava fazer, né? Imagino, obviamente, cuidar da sua filha é prioridade zero para qualquer mãe e pai, sempre. Né? Ou pelo menos deveria ser. E você queria voltar para o teu sonho, que energiza, né? Que traz essa vitalidade e tal. E aí você conseguiu fazer esse equilíbrio. Luana, o trio elétrico é um business para você? Demais. Ou ele é um hobby? Ele é um negócio para você também? Mais um negócio? Sim. Através do trio elétrico, que eu comecei ainda criança, muitas ideias e muitas coisas surgiram. Inclusive, eu tenho o projeto A Nave, o meu trio é A Nave Espacial. E hoje eu tenho a minha empresa, que é Espacial. Uhum. Eu tenho uma produtora, que é A Nave. Uhum. Então, tudo veio muito que inspirado nisso, né? A minha sala hoje, a minha empresa hoje, se você entrar, você vê astronautas, você vê nave, você vê foguete, você vê... Então, esse mundo lúdico, né? Essa experiência que eu trago do carnaval me inspira, inclusive até para as minhas negociações. Eu comecei negociando cotas de patrocínio do meu trio. Quando eu ainda queria sair, não é fácil, tá, gente? Sair. Não é fácil conquistar as empresas, né? Para que as empresas possam apostar em você ali, porque, né, não é tão barato assim você ter uma equipe grande como eu tenho lá no Carnaval. O próprio governo da Bahia, a Prefeitura de Salvador, que apostam em mim há muitos anos, não só em mim, como em grandes artistas. Eu estou no meio disso tudo, como artista do Carnaval. Uhum. Então, não é fácil conquistar essa turma. Então, eu comecei negociando isso, as cotas do trio. Então, através dessas negociações, um dono de emissora, eu vou contar uma história, o dono de uma emissora aqui de São Paulo, que me conheceu lá, né? Ele falou, eu tô precisando de alguém para cuidar da parte comercial. E eu falava para ele, poxa, mas eu sou artista, eu sou apresentadora. Uhum. Não dá. E ele ficava no meu pé. Se tornou um amigo, né? E ficava no meu pé, preciso de alguém como você e tal. Aí, de repente, uma apresentadora precisou sair de férias. Ele me chamou para tirar as férias, mas de olho em mim, como comercial. Como comercial. ele viu em você esse talento, né? Aí, de repente, eu fiquei muitos anos na Bahia. A temporada do meu programa na Band acabou, né? E eu falei assim, poxa, sabe quando você conquista várias etapas e que você quer alçar voos maiores? Eu falei, poxa, eu quero ir para São Paulo, eu quero fazer algo maior ainda. Então, eu topei esse desafio há 10 anos atrás, de vir apresentar um programa, tirar as férias de uma apresentadora e ele de olho em mim no comercial. Eu falei, tá bom, eu vou fazer as duas coisas, porque quem não gosta de dinheiro, né? Então, vamos lá, eu comecei a negociar, isso tudo veio através do trio elétrico. Então, essa Luana empresária, Luana negociadora, começou negociando cotas de patrocínio do trio. Então, no início foi muito difícil. As pessoas não apostam no que está começando. Hoje eu tenho um projeto consolidado há mais de 20 anos, 20 anos mais ou menos, que é o projeto do trio elétrico. Grandes empresas apostam, todo ano tá lá, marcado o Carnaval de Salvador, o trio elétrico da Luana Monalisa. Quem pesquisar aí vai ver, quem acompanha o Carnaval vai ver. Eu trouxe um ano para São Paulo também, foi maravilhoso. Antes da pandemia, trouxe o trio para cá? Trouxe a nave para cá. Foi incrível, eu sempre tive esse desejo de trazer para o Carnaval de São Paulo. A pandemia deu uma travada, logo depois a minha filha nasceu, esse último não teve em São Paulo, mas eu fiz em Salvador e já estou com novos projetos aí para a nave continuar viajando o Brasil inteiro, como ela sempre fez nas micaretas, nos carnavais fora de época. Mas a Luana empresária surgiu ali, na nave de Salvador. Que legal. Você sabe que eu nunca fui no Carnaval de Salvador. Tá perdendo. Né? Tô perdendo, né? Tá convidado, hein? Carnaval 2024, vai estar o Rodrigo lá. Eu e a minha esposa estaremos lá. Vamos montar a XPXT lá em cima bora, do trio. Bora! Sabe que eu já montei um set de uma TV lá dentro e fiz transmissão ao vivo, direto do trio? Sério? A gente fez direto com o programa da Sônia Abrão, fizemos com a Rede TV a transmissão direto do meu trio elétrico e foi fantástico. Que legal. Vamos fazer o XPXT de lá. Vamos fazer. Tá boa. Convidado. Luana, aí você, além de cantora, de artista, né, de apresentadora, você abre uma empresa. Sim. Né? Ou melhor,
3, né? Hoje são, Sim, você comenta, são 3. O que as suas empresas fazem? Bom, vamos lá. Eu tenho uma agência, né, de publicidade. Toda essa experiência minha com televisão, eu sempre digo para as pessoas, hoje eu dirijo, na verdade, um time de vendas, vou explicar melhor, né? Então, eu sempre explico que para você vender, você tem que entender muito bem do seu negócio. Então, foi aí que eu me descobri vendedora. Quando eu percebi que eu entendia de televisão. Afinal de contas, são muitos anos de televisão, já passei dentro da televisão em todos os segmentos que você possa imaginar dentro, claro, na frente do vídeo, mas você acaba entendendo um pouco para que você possa vender aquilo ali. Então, comecei a vender comercial, publicidade, né, espaços em TV. Montei uma produtora de vídeo também, onde as empresas me contratavam como garota propaganda. E como eu sempre gostei de escrever, e eu tenho as minhas formações, né? Sou formada em rádio e TV, jornalismo, publicidade, marketing, um monte de coisa. Estudou bastante, né? Estudei bastante, fiz curso de roteiro e amo fazer isso. Eu comecei a escrever roteiros. Eu me acho uma pessoa criativa também, né? Eu gosto muito disso, de criar. Então, eu comecei a criar roteiros. Então, eu ultrapassei um pouco essa linha de só ser apresentador e comecei a criar. E aí, através disso, eu criei a minha produtora, onde eu montava toda a estratégia e fiz umas parcerias, né, com espaços físicos, posso dizer, das produtoras, né, os estúdios. E aí, de repente, eu virei dona de um estúdio e comecei a fazer grandes campanhas, as coisas foram acontecendo, né, fiz campanhas de grandes construtoras, né, fiz campanha de assim, nomes grandes que as pessoas não imaginam, às vezes me viam na tela como apresentadora e eu estava ali só como apresentadora, não, as pessoas não sabiam que por trás daquilo ali eu era também a mente pensante daquilo ali. Daquele negócio. Daquele negócio. Posso até citar nomes aqui? Pode, fica à vontade. Fiquei muitos anos fazendo a construtora Tenda, que é uma grande construtora, né? Então foram 5 anos por trás, como garota propaganda e fazendo também, né? Teve a Plano e Plano, que a gente fez também, as campanhas, a Econ, a BV Financeira, não sei se pode falar, mas são várias empresas bem interessantes, né? Que estão aí no Brasil inteiro, que a gente criou a produtora. E aí, de repente, eu montei a agência de publicidade. Né? E pelo meu relacionamento com as TVs, com os apresentadores, eu comecei a adquirir muitas oportunidades de mídia. Né? Isso tudo é negociação e relacionamento conta demais. E por conta disso, eu fui ajudando as empresas, e eu sempre conseguia valores interessantes, boas negociações. E de repente, um diretor de uma dessas emissoras, já uns anos atrás, falou assim: Luana, você acabou de perder um carro. Eu falei, como assim? Você conseguiu um valor bom para X empresa, para tal empresa, pelo seu relacionamento aqui. Você está ajudando a empresa, mas você também pode ganhar com isso. Aí eu falei, poxa, é bom você não ganhava na época? Não, eu só ajudava. Você só conectava e... Só ajudava. E eu tava só com essa história de querer estar no vídeo. Você sabe, né? A gente quer aparecer, a gente gosta, quer aparecer mesmo. Vamos falar assim. Quem gosta, gosta de estar à frente do vídeo. E aí eu percebi que eu estava ajudando as pessoas, mas que eu poderia também ter um negócio através disso, né? E eu sempre achei assim a minha vida inteira. Quando você tem um negócio, quando você gera um negócio, ele tem que ser bom para todos os lados. Então eu trago isso comigo. Eu não quero só levar vantagem. Eu quero poder também ser diferença e ajudar alguém. E eu já estava ajudando, mas por que também não me ajudar? Já que eu estava conseguindo grandes negociações que outras empresas não tinham o relacionamento que eu tinha dentro das TVs. Então, foi aí que surgiu a Agência Espacial, e já está há 10 anos. Né? Hoje, eu posso dizer que a Agência Espacial é referência no mercado de televisão, de negociação de mídia, e eu sempre falo assim, as pessoas falam, você é muito ousada de falar. Não, hoje eu posso dizer, eu tenho os melhores valores, eu tenho as melhores negociações. Por quê? Porque a gente cria vínculos, cria amizades, não só com os veículos, como também com os artistas. E a gente consegue coisas boas, a gente consegue linkar coisas boas para os artistas, grandes oportunidades, e coisas boas para as emissoras. Para as emissoras. Né? Então tá dando muito certo quando você consegue ajudar as duas partes. Isso dá muito certo. E aí, com a minha produtora também, eu comecei também a criar programas concessionários, que são quando você compra horários nas emissoras. Então, eu tenho horários com valores bem diferenciados, com valores bons. Então, a gente monta todo o programa, faz a produção, coloca no ar com valores diferenciados, e eu ainda tenho uma agência de merchandising, onde eu coloco os patrocinadores dentro. Ou seja, cabo a rabo, né? 360. Então, nós entrega tudo, né? A solução, para quem quer colocar um programa no ar, concessionário, eu tenho a solução 360. E aí, isso foi se expandindo, né? A gente começou a trabalhar com marketing digital, a gente começou a trabalhar com resultado,
né? Com resultados, trazer resultados. E aí, pode continuar falando, porque são muitas coisas. Pode, tá super interessante. Tá? Então, pronto. Então, tudo surgiu assim. Você vê a história, né? Veio do trio elétrico, surgiu com a produtora, aí veio a agência espacial. E aí, eu casei com o médico. Já viu, né? Casei com o médico e eu sempre fazia toda a estratégia de marketing de alguns produtos que iam para a televisão. Então, a gente fazia os produtos começarem a ter resultado. A gente anunciava na televisão e fazia com que eles vendessem mais, porque eu tenho toda a estratégia para isso. Né? E aí, o meu marido médico, ele sempre criou fórmulas, né, e projetos e produtos. Eu falei, vamos colocar isso, vamos ajudar as pessoas também. Vamos colocar isso na televisão. Então, eu pegava as fórmulas dele, de produtos que estava dando muito certo, e a gente começou a lançar os produtos. Foi aí que surgiu a empresa Pele com Vida, tá? Através do meu marido, o Dr. João Almeida. Quem quiser seguir, ó, Dr. João Almeida. Pessoal, ó, vamos botar aqui, ó, @Dr. João Almeida. Pra seguir, o cara é fera pra caramba, viu? Foi ele que fez o meu nariz. Deixa eu fazer o merchandising, ó. Meu narizinho de lado, de lado. Maravilhoso. Então, ele, além de ser cirurgião plástico facial, ele cria produtos, fórmulas e tem uma mente empreendedora fantástica, que eu também tenho. Então, juntou a Pele com Vida. E a Pele com Vida tá deslanchando, assim. Tá sendo, assim, um desafio muito grande, né? Do trabalho que eu já faço de marketing com ele. E aí, através de todo esse trabalho de trazer resultado para as empresas, a gente montou um time de consultores, onde a gente lança projetos, por exemplo, de cirurgias, projetos especiais de cirurgias, lança produtos também, a gente coloca na televisão. Então, a gente começa a vender esses projetos especiais, e aí entra o meu trabalho, onde eu dou todo o treinamento, consultoria, crio script, né? Hoje eu sou pós-graduada em marketing também, que é um trabalho que eu faço. E antes eu treinava as apresentadoras para fazer o merchandising na TV. Então, eu peguei toda essa técnica de vendas, com gatilhos mentais e tudo que eu aprendi, que eu estudei, e apliquei dentro da minha empresa com os consultores. E aí, a gente vende os projetos que ajudam pessoas. Então, a gente poder fazer projetos e estratégias também para ajudar pessoas, isso me faz muito Traz bem. um propósito, né? Para a história toda, né? Então, a Pele com Vida hoje ajuda, por exemplo, pessoas que não têm condições de fazer uma cirurgia plástica, que é o sonho da pessoa. E eles não têm condições de pagar o valor, por exemplo, de um médico como o Dr. João Almeida. Ele, hoje, eu posso dizer, eu sei que o seu suspeito é que é um dos melhores do Brasil, né? Quem quiser pesquisar vai ver. Então, a cirurgia dele hoje custa um valor um pouco mais caro. Então, o que a gente faz? Ele abre algumas cotas dentro da agenda dele, que é bem cheia, concorrida. Aí ele abre algumas cotas e a gente lança um projeto com valores de custo, né, para poder ajudar essas pessoas. Para dar acessibilidade às pessoas num médico de primeira linha. De primeira linha. E assim, ele trata com o mesmo carinho, da mesma maneira. E ele sempre fala, eu não vendo cirurgia, eu vendo um acompanhamento. Então, assim, o resultado fantástico, sabe? Com todo cuidado, com todo carinho. Então, muitas pessoas podem sim. Claro que é escasso o negócio, são poucas pessoas que se cadastram, que conseguem a oportunidade, mas a gente tem essa oportunidade. Quem quiser entrar no Pele com Vida Oficial, tá? É o Instagram. Bota aí, ó. Botar aqui também. Vou botar aqui o dedinho, ó. Pele com Vida Oficial. Entra no Instagram, tem um link da bio que você pode clicar lá e entra direto para falar com o consultor, tá? E aí você pode se cadastrar também nesse projeto para conseguir realizar o sonho de fazer uma rinoplastia ou de fazer uma blefaroplastia, tudo que é ligado à face, né? Ele está fazendo, além de produtos maravilhosos que são para pele. Isso que eu ia falar, vocês também produzem os produtos e vendem através desse canal. Sim, vendemos sim através do canal. É só clicar lá no link da bio, tem um consultor para entender o que você precisa, indicar qual é o tratamento ideal para você. Ou seja, não é uma venda simples, não é uma venda com valor. Com valor, né? E o diferencial disso tudo, que eu posso dizer, eu sou do marketing, né? E a gente vê muitas coisas aí que são puro marketing, mas não é marketing. São produtos que realmente funcionam, tem uma credibilidade por trás, tem um médico por trás, tem uma clínica por trás. Então, você vai usar, por exemplo, um sérum facial que tem 10% de vitamina C e outras substâncias que vão realmente deixar a sua pele mais bonita, rejuvenescida. Não é simplesmente porque uma blogueira famosa tá ali dizendo que é legal, você vai comprar, tem quanto de vitamina C? 0,001, você vai colocar porque tá ali divulgando. Ou seja, é mais o marketing do que o efeito, efetivamente, aqui, realmente, a gente assina embaixo, tem teste de eficácia. Então, eu fico muito feliz de poder fazer um trabalho com algo que é real, com algo que realmente vai poder ajudar as pessoas. E aí que entra o trabalho da Luana empreendedora, a Luana
do marketing, a Luana empresária, né? Então, podendo linkar essas duas coisas, né? Do que realmente funciona com o que pode ajudar, com o que pode realmente gerar oportunidade, gerar negócios legais. E como é que você consegue? Quero saber como é isso. Como é que você consegue fazer tudo isso? Né? 3 empresas, carnaval, televisão, esposa, mãe. Que dicas você pode deixar para as pessoas, mulheres, homens, né, que têm uma vida agitada, né, e que têm as prioridades, né? Como é que você faz isso, Luana? Estou super curioso. Porque a gente, para vocês saberem, nós estamos no mesmo prédio e a gente se cruza de vez em quando, sempre correndo, né? Então, a Luana está sempre correndo. Então, como é que você faz esse equilíbrio? Se é que tem, né? Esse equilíbrio. Lógico, tem que ter, né? Primeiro, determinação é uma característica muito marcante em mim desde cedo. Você tem que ser determinado, você tem que saber o que você quer, né? E eu aprendi uma coisa de uns tempos pra cá, né? Que eu sempre fui muito assim de, vamos ver na hora. Não, organização, planejamento. Então, quando você junta essas duas coisas e você tem aquele brilho na alma, quando você faz o que você ama, que você tem brilho na alma, você vai com força e vai com vontade, né? Então, assim, eu sou uma grande defensora das mulheres, porque eu sei que não é fácil ser mãe, ser esposa, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, principalmente uma filha bebê, como é a minha filhinha bebê, e cuidar com qualidade, né? Cuidar com qualidade e, ao mesmo tempo, você ser uma empresária, você ajudar na casa, você realizar sonhos, você não ficar acomodada, porque não tem coisa pior do que uma mãe, uma mulher, ficar em casa se sentindo inútil. As mulheres que estão ouvindo, que estão vendo isso, sabem do que eu estou falando. Inclusive, isso é uma das maiores causas de depressão nas mulheres, principalmente pós-parto. A mulher fica ali o tempo todo cuidando do filho esquece de cuidar dela, a autoestima vai lá para baixo. Então, mulheres, se libertem. Vocês podem sim, é só ter organização e determinação. Você pode ser empresária, você pode ter um sonho e realizar, você pode ser mãe, cuidar da sua filha, você pode fazer tudo. Equilibre o seu tempo. Coloca assim, ó, na sua agendinha, o que eu quero? E vá à luta e faça, dá tempo sim, a gente consegue organizar, cada um com as suas limitações. Eu estou conseguindo, graças a Deus, né, sabendo diferenciar cada coisa, sabendo organizar cada coisa. Claro, hoje eu cheguei no estágio da minha vida que eu construí muitas coisas, então hoje eu me dou o luxo de ter a minha empresa aqui ao lado da minha casa. Literalmente, né? Literalmente, eu vou andando. Vem andando. Eu me preparei para isso, eu me preparei para a maternidade dessa vez. Eu tenho um outro filho mais velho, onde eu não me preparei nada, e mesmo assim eu fui à luta, tá? Quando eu tive meu primeiro filho, eu tava no colégio, eu tinha 17 anos. Ele já é adulto, né? Eu tinha 17 anos. Então, assim, eu posso falar das duas etapas. Se alguém tá aí ouvindo e vendo, que se identificar com o que eu tô falando, não importa se você se preparou ou se você não se preparou, sabe? Eu tinha muitas dificuldades quando eu tive meu primeiro filho, porque eu não tinha nem terminado o colégio. E depois disso, eu fiz 3 faculdades. Depois que meu filho cresceu um pouquinho, eu vim para São Paulo e passei muitas dificuldades aqui até eu conquistar o meu espaço para trazer ele para cá. E foi uma luta muito grande. Ah, ele ficou lá em Salvador? Ele ficou lá até eu me estabilizar. Até você se estabilizar. Aqui. Depois de uma história grande em Salvador, eu vim recomeçar. Tá? E depois eu vou te contar a maior história extraordinária da minha vida, que tem a ver com isso. Mas só concluindo o que você me perguntou. Então, eu consigo hoje porque hoje eu me preparei, mas quando eu não tinha preparação, eu também conseguia com muita determinação. Então, eu queria estudar, eu queria me tornar uma comunicadora, eu queria me tornar uma apresentadora, e eu tinha um filho já, quando eu comecei a fazer a minha primeira faculdade. E nada disso me proibiu, me impossibilitou de fazer. Era mais difícil, sim, eu tinha que ter o meu filho, cuidar, eu tinha que contar com a ajuda de pessoas, da minha mãe, né? Quem não tem mãe, sei lá, pode conseguir ajuda com qualquer um que seja. A gente uma amiga, uma tia. Ou leva junto, cansei de levar meu filho junto. Então, assim, nada é empecilho para quando a gente quer muito algo, né? E na época, eu fiz uma faculdade federal, que eu também não tinha condições na época, quando eu ainda nem tinha passado por toda essa minha história que eu te contei aqui, né? E eu fui à luta. Então, assim, falta de grana, falta de estrutura não é desculpa para você ficar acomodado. Então, eu sou uma defensora das pessoas, e principalmente das mulheres. Vão à luta, tenham determinação, que você vai chegar lá. E eu tenho sangue no olho. Até hoje, eu sei o que eu quero, e eu fui, não foi fácil. Eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, e eu tinha um filho. E hoje,
Depois de tudo isso, eu consegui montar uma estrutura para me dar esse luxo de ter uma empresa minha, onde eu não dependo de horários de pessoas. Claro, eu tenho minhas gravações nas televisões, as participações que eu faço, que tem horário, eu tenho que me subordinar algumas coisas, mas eu não dependo disso. Então, eu tenho as minhas empresas, eu faço os shows que eu quero, né? Eu toco a minha empresa, eu tenho o meu horário, e mesmo assim eu estou aqui sempre firme e forte com toda a minha equipe. A empresa está crescendo, né? Hoje, assim, a gente alcançou assim, um estágio que eu nem esperava com as empresas, e eu me revelei como empresária, e eu estou gostando demais dessa junção empresária, artista, apresentadora e mãe. É muito legal. Na prática, uma coisa que eu escuto muito de executivas que passam por aqui, às vezes a gente nem traz esse assunto aqui pro podcast, mas eu escuto muito essa coisa do... enquanto eu estou fazendo bem uma coisa, eu estou deixando de fazer bem a outra, eu não tenho tempo para me cuidar, eu não tenho tempo para... Como é a sua rotina? Né? Pensa num dia corriqueiro seu, que não deve ter muita rotina, né? Porque cada hora em um lugar. Mas pensa numa rotina sua e o que você pode deixar de dicas na prática mesmo dessa organização. Porque você não é a primeira executiva que passa aqui e que fala isso, né? Um dos segredos de você conseguir ir conciliando as coisas é organização, né? Você ter uma organização. E aí, trazendo um pouco pro meu lado, eu sempre fui um cara assim, né? De chegar cedo no trabalho, de usar aquelas primeiras horas para resolver tudo que poderia drenar minha energia ao longo do tempo. Eu nunca fui de gastar muito tempo no cafezinho, com os colegas, né? Eu fazia o cafezinho de 1, 2, 3 minutinhos. Eu nunca fui aquele cara de fazer 2 horas de almoço, né? Por quê? Porque eu queria sair 5h30 da tarde para poder ir para minha casa ficar com os meus filhos, né? Ou fazer alguma outra coisa. Então, a forma que eu encontrava de conseguir fazer isso era ser muito produtivo naquelas horas que eu estava trabalhando. Sim, né? Como é que você faz? Bom, primeiro, eu sempre falo para as pessoas, para os jovens que trabalham comigo, as pessoas que estão entrando no mercado, que é muito importante a gente conseguir equilibrar, né? Primeiro, a saúde mental, né? A saúde física também. A gente tem que cuidar do nosso corpo, até porque o corpo, quando a gente está cuidando do nosso corpo, a mente funciona melhor, né? Você libera alguns hormônios, algumas coisas que fazem com que você seja mais produtivo, com que você tenha mais autoestima, né? Para que você possa realmente pensar melhor, né? Equilibrar melhor o seu tempo e seu emocional também. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de hábitos saudáveis, né? Eu gosto muito de praticar esportes, então todo o tempo que eu tenho, finais de semana, mais cedo ou à noite, eu estou praticando esportes, fazendo musculação, bike, jogar tênis, tudo que eu gosto, né, dessa área assim, de saúde, para que eu possa estar com a minha mente boa. Agora, durante o meu horário comercial, eu sou completamente focada. Entendeu? Então, as pessoas às vezes não entendem. Você não respondeu meu WhatsApp. Aí minha mãe me liga no meio do dia. Ligava, né? Agora nem liga. Minha irmã quer bater papo. Falei, liga à noite. Me liga à noite. Não liga na hora comercial, porque não vai rolar. Não vai rolar. Porque, assim, o meu tempo realmente durante o horário comercial hoje tá um pouquinho diferente, porque eu tô num momento especial. Acabei de sair do puerpério. A minha filhinha acabou de fazer 6 meses. Então, hoje é um pouco diferente, porque eu pego as primeiras horas do dia, eu dedico total a ela. Eu tenho babá, eu tenho toda a estrutura, mas eu faço questão de acordar com ela com calma. Acordar sorrindo com ela, cantando como a gente faz, a dizer que amo, e cuidar, e cantar musiquinha, e dar o TT, né, dela que ela eu amamento ainda, e deixar o leitinho complementar pronto, né, trocar a fraldinha dela nas primeiras horas, mesmo a babá chegando cedo. Eu preparo ela nas primeiras horas do dia, e na metade da manhã eu vou para a empresa. Então, durante o horário comercial, eu vou para casa 4 vezes hoje para amamentar, né? Então, eu vivia correndo em todas as televisões. Por quê? Porque eu tenho uma agência de merchandising que é muito forte aqui em São Paulo. Posso dizer também que hoje a Espacial é referência, né, nas ações de merchandising. Quem não sabe, são essas ações publicitárias. Essas inserções dentro dos programas, né? Liga agora, 0800. Né? Então, a gente faz muito isso. Eu trabalho com todas essas ações em todos os programas de TV, graças a Deus. Ininterruptamente, a gente está há 10 anos sem parar em todos os programas. Então, eu ia muito. Eu mesma fazia muitas ações porque eu gosto. Hoje, eu tenho um time de merchandising que eu treino
treino, e cada uma numa TV, para cuidar dessas ações. Hoje eu não vou correndo gravar. Então as pessoas viam muito eu nos stories falando, tô aqui na Gazeta, tô aqui na Band, tô aqui na Rede TV, né? Eu mesma fazendo. Hoje você diminuiu isso e delegou. Hoje eu deleguei, eu vou quando eu quero, hoje eu posso me dar o luxo de ir quando eu quero, mas eu cuido de todas as ações dentro da minha agência e coloco as apresentadoras para fazer. Então o que é que eu faço hoje? Nesse momento eu cuido de tudo dentro da minha empresa, das empresas, e cuido da minha filha. Então eu volto para casa umas 4 vezes e eu fico monitorando a minha filha pelas câmeras. Pelas câmeras. De vez em quando eu mando um áudio pra minha babá, né? E aí, tá tudo bem aí? Então, arrumei uma babá blogueira também, que adora. Eu já vi vocês duas no Stories. Figura. Eu já vi. Aí todo mundo, é babá blogueira, a Ju. Ela é uma figura, ela adora também, super comunicativa, e a minha filha adora ela. Então, eu fico, assim, sinto aquela paz de deixar minha filha ficar monitorando, porque eu quero ver o que acontece, como é que ela tá, e ao mesmo tempo tá ali gerenciando todas as pessoas dentro da minha empresa. A gente está crescendo, está contratando mais, então eu tenho que estar ali, né? Olhando, monitorando as coisas e monitorando as apresentadoras que estão nas emissoras e as parcerias que eu tenho com todos os apresentadores. Hoje a gente cuida também, né, das cotas, né, da imagem de vários apresentadores importantes, os principais, eu posso dizer, aqui. Teve um que veio aqui, que é o Leão Lobo. Leão Lobo. Em breve o episódio do Leão tá no ar aí. Isso, a gente tem uma parceria boa com eles de publicidade, né? A gente tem uma parceria com o Celso Portiolli, né? Com a Sônia Abrão, com todas. Os apresentadores, a gente sempre tem parcerias com o merchandise, né? E cuidando também da parte comercial. Então, eu cuido, eu negocio, eu faço algumas coisas que só eu posso fazer, porque é amizade, é relacionamento. E aí são muitos anos, né? Muitos anos de relacionamento e confiança com todos eles. Então, eu uso toda a minha experiência na televisão para poder fazer esse tipo de negócio, né? Então, eu consigo, sim, conciliar. Meu dia hoje, ele é dividido dessa forma, né? E eu quero também chegar cedo em casa e poder esperar o meu marido e poder... Eu ia justamente fazer essa pergunta. E o casamento nesse bololô todo de tanta coisa, como é que vocês cuidam disso? Primeiro, a nossa base vem da admiração, tanto da minha parte como dele. Ele é um cara extraordinário. Um cara que olha assim, nossa, que fantástico, né? Então, eu admiro muito ele pelo grande profissional que ele é, né? Por ser realmente um dos melhores no que ele faz e por ser um grande homem também. Então, a gente tem muitas coisas em comum, né? A parte do coração, da honestidade, da família, a família dele que me abraçou e me acolheu, a minha sogra, maravilhosa, né? A família toda dele. Então, juntou a família, a admiração que eu tenho dele como profissional, o marido que ele é e o homem que ele é. Então, eu sou um pouco suspeita para falar. E nós empreendemos juntos, nós treinamos juntos, nós gostamos de nos cuidar, de praticar esportes. Então, eu digo que ele é minha cara metade. Eu sou muito feliz hoje no meu casamento e eu quero, sim, dedicar, como eu nunca fiz em toda a minha vida. Eu sempre fui a Luana correria, a Luana que queria ser artista e crescer e tal. Quero ainda, mas hoje eu dedico uma parte do meu tempo para a minha família. A minha família hoje é o que mais importa. Primeiro vem Deus, família e depois vem o trabalho. É assim que eu levo a minha história. E meus finais de semana, antes era só trabalho, trabalho, trabalho. Hoje, meu final de semana é para minha família. É para o meu marido, é para minha filha, para a gente fazer o que a gente gosta, para a gente ficar sem fazer nada, ou para a gente fazer tudo junto. Então, eu chego em casa, eu quero chegar cedo, receber o meu marido, cuidar dele também, me esforçar um pouco para aprimorar esse outro lado. Eu nunca fui assim uma muito boa dona de casa, mas eu tenho crescido muito, eu sempre falo para ele. Eu tenho melhorado, porque eu sempre fui a mulher de negócios, a mulher correria, a mulher que fazia reunião até de madrugada. Então hoje eu adaptei muito, né? A gente, quando vive a dois, a gente tem que adaptar. Eu consigo sim ser uma empresária, ter os meus negócios, mas ser uma boa mãe e melhorando cada vez mais para ser uma boa esposa. Então eu sempre falo para as pessoas todas que o equilíbrio que a maturidade nos traz é muito importante para a gente ser feliz. Porque a felicidade hoje, ela está em todos os aspectos da nossa vida. Se você é uma boa pessoa no trabalho, uma pessoa que está se dando muito bem no seu trabalho, tendo sucesso no trabalho, e você não tem um sucesso também na sua vida pessoal, a sua mente não flui legal. Né? Então, o corpo, a mente, o trabalho e a vida pessoal, elas têm que estar muito bem equilibrado. E eu tenho equilibrado isso muito bem nessa época, nesse momento. Então, posso dizer, Rodrigo, que eu estou passando pelo melhor momento da minha vida. Que bacana. Onde eu consigo equilibrar tudo isso, né? E ser feliz. Sucesso, para mim, é isso. É
é esse complemento de coisas que formam o ser humano. É isso. Porque não dá, né, Luana, para separar. Antigamente a gente falava muito em separar o profissional do pessoal. Não dá. Né? E hoje, claramente, né, não sou só eu que penso assim, mas claramente a gente vê que não dá. Né? Nós somos uma pessoa só. Né? Então, se você consegue esse equilíbrio, se você consegue essa energia positiva, né, ela vai impactar tudo ao seu redor. Né? A família, os filhos, o trabalho, enfim, o exercício e assim por diante, né? Então, você tem que ter essa energia, tem que buscar essa energia. Tem que buscar, mas é óbvio que a vida de ninguém sempre é mil maravilhas, né? A nossa vida, gente, é assim, pra todo mundo, desde o mais rico ao mais pobre, porque saúde não tem conta bancária. Né? A vida também não. Então, nós somos feitos iguais, de carne e osso, tanto o mais pobre e o mais rico. Então, todos nós temos problemas. Então, o que eu sempre dou de dica para os jovens que estão chegando agora, as pessoas que trabalham comigo e as pessoas que eu conheço, meu filho também, que ingressou no mercado, está aí deslanchando também, é você saber equilibrar. E quando algo não estiver indo muito bem, eu brinco assim, ó, o que eu falo? Guarda numa caixinha. Eu brinco com a caixinha. Pega o problema, que às vezes não tem como você apertar um botão e falar, eu não tô com problema. Pois existe. Às vezes você perde uma pessoa querida, às vezes você tem um problema de saúde, às vezes algo não tá, você recebe uma notícia ruim, tá? Então eu falo, guarda numa caixinha, entra no seu trabalho e tenta fazer o seu melhor. Né? Porque às vezes você se dando muito bem, tendo êxito no seu trabalho, essa energia boa contagia a sua vida pessoal. E às vezes o trabalho não está muito legal, mas você está tão bem na parte pessoal que você contagia a parte do trabalho com a parte pessoal. Então você acaba trazendo coisas boas, energia boa. E o que não era tão bom acaba ficando bom. Então, quando não tiver nada muito assim equilibrado, guarda a parte ruim numa caixinha e traz o que tem de bom. Tira o que tem de melhor. Não pense nas coisas ruins, pense nas coisas boas. Então, estou sempre levantando as pessoas assim, motivando, para a gente esquecer a parte ruim e tirar o que tem de melhor em tudo. E uma coisa muito importante que as pessoas esquecem às vezes de fazer, cuida da saúde. Para tudo, cuida da saúde, do seu corpo, procura fazer algo que você goste, sabe? Arruma um tempo, eu também não tenho muito tempo, mas eu pego um final de semana, eu faço o meu esporte, eu tento me alimentar bem na medida do possível, para que o corpo às vezes ele pifa, né? Então o corpo e a mente, ele tem que estar bem. Não adianta só, eu tenho que trabalhar. Meu filho tá numa pegada, agora a gente tem um filho de 23 anos, que eu comecei cedo, eu não tô velha. Não. O meu filho é o meu orgulho. Hoje ele tá deslanchando uma equipe muito grande de marketing digital, né? Hoje ele presta serviço também para minha empresa, tá aí na parceria comigo, mas ele tá muito fera, é o Luan. Posso botar o Instagram dele? Vamos pôr aqui o Instagram do Luan também. Jackson, ó, vou colocar o Instagram dele aqui, vou pedir pra Como colocar. que é? Luan? Eu acho que é Luan Jackson. Luan Jackson. Tá aqui escrito, tá? Pega o que tá escrito aqui, ó. Pega o que tá escrito aqui que a gente vai pegar direitinho o Instagram do Luan. Eu já sei que ele trabalha muito bem com marketing digital, você já tinha me falado isso. Então vamos botar aqui também o Instagram dele. Eu sua mãe coruja. Então, ele tá indo muito bem, sabe? Só que às vezes ele trabalha tanto que começa a pifar. Eu falei, calma, você vai pra academia. Ai, não tenho tempo, tô trabalhando muito, tenho não sei quantos clientes pra cuidar, e uma equipe grande. E agora tem uma equipe também através do metaverso, né? Ele entende tudo dessa parte, esses jovens, né? O escritório virtual. Tem gente que tá em outro estado e tá ali, então ele traz muito essas tecnologias, você que é de tecnologia, pra gente também. E ele tá indo muito bem, se expandindo cada vez mais o negócio dele e virou, assim, uma referência no marketing digital com 23 anos, né? Então, eu, isso deve dar muito orgulho, né? Eu fico muito feliz, assim, de verdade. Porque eu acho que ele herdou essa veia minha do empreendedorismo, só que nasceu num momento de tecnologias muito forte, onde ele aprendeu e surfou na onda, eu posso dizer assim, né? E eu falo pra ele, filho, para tudo. Vai para uma academia, vai cuidar do corpo, vai cuidar da saúde, porque a mente, para ela pensar bem, o corpo tem que estar bem, né? Então essa é a dica que eu dou, esse equilíbrio, né, para que tudo funcione da melhor maneira, por mais que seja difícil para todo mundo. É, né? Isso aí. Luana, você comentou agora há pouquinho de uma história extraordinária. Você não esqueceu. Claro que não, claro que não. Se eu esquecer, a galera me mata aqui, porque todo mundo fica ansioso para saber. Conta essa história pra gente. Vou contar uma história, a maior história extraordinária da minha vida, tá? E essa história tem uma ligação muito forte com Deus. E eu vou falar para vocês que isso não tem nada a ver com religião, tá bom? Isso tem a ver com fé. Tem a ver com relacionamento com Deus, que era uma coisa que eu não sabia.
Então, essa correria, essa ânsia por querer fazer sucesso, é coisa do artista, né? A gente esquecia um pouco desse lado. Então, eu posso dizer que na Bahia, em Salvador, eu conquistei, assim, muitas coisas. Eu apresentei os principais programas dentro das emissoras. Eu passei pela Record, pela Band, pelo SBT, em grandes programas principais das casas. Quem pesquisar minha história vai ver. Eu fui repórter dos principais programas até ter os meus próprios programas. E eu fui cantora revelação da Bahia, né? No principal prêmio da música baiana, que é o Troféu Dodô Yasmar. Na época, o Léo Santana foi o cantor revelação, eu fui a cantora revelação. Cantora. Só que a minha banda ainda ganhou da banda Parangolé, olha só. Eu tinha uma banda chamada Na Pegada, na época. Eu não uso mais esse nome. Mas foi 2009. Então, eu conquistei muitas coisas. Só que eu sempre levei a TV e a música junto. Mas, enfim, aí voltando para a história extraordinária. As coisas saíram um pouco do eixo, né? O meu programa saiu do ar. E foi aí onde eu quis conquistar novas coisas em São Paulo. E eu vim para cá. Só que eu cheguei em São Paulo, eu estava aqui na Bahia. Então, às vezes, a gente tem que dar 10 passos para trás para dar outros para frente. Quando eu cheguei aqui, eu pensei que seria fácil. Eu estava num estágio em Salvador que todo mundo me parava na rua para tirar foto, porque eu estava na tela, no ar com o meu programa, todos os dias, as pessoas me conheciam da música, enfim. De repente, eu cheguei aqui e ninguém me conhecia mais. Então, isso batia uma depressão, assim, um negócio. Aí uma abstinência, né? Assim, foi aí que eu vim tirar férias de uma apresentadora numa TV menor, que foi a Rede Brasil, né? E o dono da televisão, que era o dono da Rede Brasil, te contei a história antes, ele me jogou na parte comercial, que ele descobriu esse meu talento negociando as cotas do meu trio. E aí eu entrei na parte comercial porque eu precisava me manter em São Paulo e tirar férias da outra apresentadora. Só que aí as coisas não estavam tão bem como eu pensava, né? Então, acabou o programa onde eu estava tirando férias, e aí, cadê a Luana? Vai pra onde? E nada dava certo, e nada dava certo, e nada dava certo. E eu falei, eu não sou uma perdedora, eu vim para aqui para vencer, né? E aí, de repente, quando as coisas não estavam dando muito certo, eu comecei a passar um apertozinho aqui. Por mais que eu tivesse muito sucesso em Salvador, uma coisa é o que a gente vê na rede social, né? Você tá ali linda, maravilhosa, mas ninguém sabia do que eu estava passando de aperto. E eu passei aperto, eu falo com orgulho, né? Passei aperto, deixei meu filho lá, vim para cá para tentar conquistar isso, já tem uns 10 anos. Depois do sucesso em Salvador, e eu não estava ganhando o suficiente para me manter aqui, né? Foi aí que eu falei assim, meu Deus, né? Começou a apertar, eu falei, vou ter que voltar. E eu não aceitava isso, eu não aceitava. E eu com toda a bagagem que eu tinha, e nada dava certo, cadê? Eu pensei que eu ia já pular para um grande programa de televisão, e as coisas não são bem assim. As pessoas não me conheciam aqui, né? Quando, de repente, eu tive uma grande experiência com Deus. E essa é a história mais extraordinária. Então, eu ajoelhei no chão, eu nunca tive nenhuma religião, nada muito assim, né, focada, mas eu falei assim, não, agora só é Deus. Ou é Deus ou eu volto. Então, esse dia eu nunca vou esquecer. Eu ajoelhei no chão do quartinho que eu morava aqui em São Paulo, morrendo de saudade do meu filho, que já estava em Salvador, sem saber se eu podia pagar o próximo aluguel, né, comendo apertado, até miojo eu comia, e não tenho vergonha de falar. Eu descia pro porteiro lá para pegar água, porque eu não tinha dinheiro para comprar água. Então, eu descia lá para trocar uma ideia com ele. Posso encher aqui minha água aqui, porque eu não tinha nem filtro na minha casa. Então, uma história, assim, bem, assim, difícil. Então, por isso que eu falo às pessoas, por mais dificuldade que você passe, insista. Vá à luta, determinação e tenha fé. Tenha fé porque Deus mostra. Quando a gente tem um relacionamento, Deus mostra o resultado. E nesse dia eu ajoelhei no chão e tive a minha primeira experiência. Desculpe. Não tem problema nenhum. Então, eu tive uma experiência extraordinária com Deus, onde eu me conectei de uma maneira fantástica e falava, Deus, eu tenho tudo, eu me preparei, eu fiz 3 faculdades, eu vim de programas grandes, mas as coisas não acontecem aqui, né? E eu vou ter que voltar, porque eu tô passando aperto, né? Tô longe do meu filho. Longe do meu filho e não sei mais como ganhar dinheiro. E eu falava assim, Deus, me mostra um caminho, né? Porque eu me sentia preparada. Então eu falava, Deus, me mostra, coloca um anjo na minha vida para fazer essa ponte, porque eu me sinto preparada. Não adianta você falar assim, vai, faz uma mágica aí, não. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu sempre fiz, mas as coisas não aconteciam. Então, coloca um anjo na minha vida para fazer essa ponte de como eu estou preparada para o local certo, para que eu possa realmente fazer o que eu amo, ganhar dinheiro e viver do que eu gosto aqui, ter oportunidades em São Paulo, que é uma grande cidade, né? E aí, quando eu pensei que estava tudo perdido, um belo dia, eu lá, vendendo o comercial nessa TV, liguei, não sabia por onde começar. Eu era apenas uma apresentadora.
E ninguém me falava, porque a concorrência, você sabe, né? E as pessoas do comercial me via muito falante, e comunicador, e falava assim, não. Gera até ciúme, né? Ninguém me ajudou, ninguém me mostrou o caminho. Eu falei, tá bom, eu descobri. Aí comecei a tirar foto dos merchants que passavam e ligava para saber se queria anunciar na TV. E as pessoas não aceitavam muito bem, não queria e tal. Até que um belo dia eu liguei para uma pessoa e a pessoa foi muito grosseira comigo e falou assim, não tenho interesse não. Não, aqui não quero anunciar nessa TV não, fazia grandes TVs e tal. Eu falei, olha, mas se você topar, eu posso fazer o merchan para você e não vou te cobrar nada, só para você experimentar. Muito obrigado, já tenho minha equipe de merchandete. E cortou, como é seu nome? Luana Monalisa. Ele, peraí, você não é apresentadora da Band? Aí esse cara lembrou de mim, porque ele anunciava no Brasil inteiro. E ele associou meu nome, o meu sotaque, lembrou que eu tinha um programa principal na Band Bahia, que era todas as tardes. Ele, mas você é merchandete? Eu falei, não, eu estou merchandete. Você é aquela apresentadora da Band Bahia? Eu falei, sou. Foi aí que eu dei 10 passos para trás e saí lá da fama, da Bahia, para vender merchandising e fazer merchandising. E esse cara me reconheceu. Eu falei, olha, eu topo anunciar nessa TV, mas com condição. Você vai lá fazer um merchan para mim. Eu, tá bom. Eu fiz, deu o maior resultado para ele. Esse cara gostou muito de mim, era o diretor de uma grande empresa. Ele começou a me ajudar muito, só que ele não me ajudou de graça. Ele me ajudou porque eu trouxe resultado. Lógico. Ficou uma relação boa, né, pros dois. Boa. E foi o que eu pedi a Deus. Falei, Deus, eu não quero que ninguém me ajude de graça. Eu não quero ser um rostinho bonitinho porque eu sou bonitinha, não. Eu quero mostrar a minha competência. Que alguém me dê oportunidade para eu mostrar minha competência. Um anjo para fazer essa conexão, né? E aí ele começou a falar algumas coisas que eu lembrava da minha conversa com Deus. E aí, quem tem experiência com Deus, gente, sabe quando é experiência com Deus. Porque ninguém precisa falar, a gente percebe as coisas. E ele falava assim pra mim, eu não sei por que eu quero te ajudar, mas eu quero te ajudar. E você traz resultado. Eu falava com Deus isso. Falei, Deus, eu quero mostrar um resultado. Eu quero que alguém só me direcione. E tudo foi acontecendo. E um dia esse cara veio aqui em São Paulo, ele era de Curitiba. Ele veio em São Paulo. E eu comecei a ganhar muito dinheiro com ele, porque eu comecei a fazer várias ações ao mesmo tempo, e ele começou a me dar oportunidades também. E eu comecei a ganhar tanto dinheiro que quando caiu o primeiro dinheiro na minha conta, eu parei e falei assim, ufa! Eu não tinha dinheiro para comprar água. Gente, isso tudo é meu, sabe assim? E aí ele veio, eu nunca esqueci dessa cena. Ele olhou para mim, eu lembro da cena, eu olhando para ele, o vento batendo no meu cabelo na época onde eu tava, ele veio de Curitiba para cá e ele falava assim, você vai conseguir o que você quer. E eu falava, olha, você vai conseguir realizar seus sonhos. Qual é o seu sonho? Aí eu falava brincando pra ele, eu tenho 2 sonhos. Primeiro, eu trazer meu filho pra cá. E segundo, eu queria ter o meu apartamento. Porque eu não tinha uma casa, eu não tinha dinheiro nem pra pagar o aluguel. E eu sempre morei com os meus pais, né? Quer dizer, há anos atrás. E eu queria ter um apartamento. Ah, você vai conseguir. Eu falei, que nada, eu não tenho dinheiro pra comprar água, eu vou ter dinheiro pra comprar um apartamento. Aí eu virei assim, ele voltava meu rosto. E ele falava, presta bem atenção, daqui a 1 ano, você vai comprar o seu apartamento, você vai trazer o seu filho. Que nada, eu não tenho dinheiro nem para comprar isso. Ele voltava, presta atenção no que eu estou falando. Você vai comprar o seu apartamento, você vai trazer seu filho com o seu mérito. E foi o que eu pedi a Deus. Aí passou. Eu fui trabalhando. Esse cara, claro, me abriu muitas portas, me ensinou tudo que eu sei hoje de negociações, de ação, de merchandising. Eu apenas era uma apresentadora que falava bem na televisão, que passei por alguns programas, sou jornalista, enfim, mas essa parte de negociação, de criação, de estratégias de marketing, de merchandising, tudo que eu faço hoje com a minha empresa, eu aprendi com ele. Essa conexão com os grandes donos de emissoras e diretores, ele que fez a ponte, porque não tinha acesso aos donos das emissoras, né, para fazer... Ele tinha, né, como anunciante, né? Ele é um grande anunciante, então ele me trouxe esse legado. Resumindo, ele me ensinou muitas coisas, ele me abriu muitas portas, que foi o que eu pedi a Deus. E eu ganhei muito dinheiro. Passou um ano, eu comprei o meu apartamento. Que legal. Só que eu comprei um apartamento e eu falava pra ele, olha, vou comprar um apartamento de 3 quartos, porque o terceiro eu vou botar a plaquinha com o seu nome. Quando você vier pra São Paulo, você vai ficar lá. Ainda falava brincando assim. Aí eu comprei, ele veio aqui em São Paulo, eu tenho essa foto. Vou mandar a foto pra você. Ele veio em São Paulo, foi o apartamento, tá? Não foi qualquer um, não. Um apartamento do jeito que eu queria, com uma academia big, que eu adoro academia, com uma vista maravilhosa, com 3 quartos, num prédio com estrutura do jeito que eu gosto. Foi o apartamento. E eu comprei à vista, tá? Imagina. Aí eu comprei um apartamento, trouxe meu filho pra cá, porque aí eu tinha segurança pra trazer ele, né? Porque eu não tinha dinheiro pra pagar aluguel, ele tava estudando. Aí ele foi na varanda, quando ele entrou na varanda desse apartamento, ele olhou pra mim, a lágrima começou a cair. A minha dele, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, e a gente não precisou falar nada. Eu só lembrei de Deus na hora. A gente não precisou falar nada, porque ele sabia
Ele sabia do que eu estava falando, né? Ele foi o anjo que eu pedi a Deus quando eu me ajoelhei no chão e pedi a Deus com toda a força: Deus, eu estou preparada. Me abre essa porta, abre a porta, pede a Deus para abrir as portas, porque Ele abre, pede com fé, independente da sua religião. Deus abre as portas. Se você estiver preparado e você tiver determinação, Deus abre as portas. E eu não acreditava em nada disso. Eu criticava os crentes. Ela vem crente. Mas quando a gente tem fé, eu tô até emocionada. Não se preocupa, não se preocupa. Até eu tô aqui. Deus colocou esse anjo na minha vida e ele mandou uma carta para mim. Eu vou mandar essa carta para você. Onde, em resumo, ele escrevia assim na carta: eu não sei porquê, mas eu tenho uma missão com você. Eu tenho uma missão, não sei quanto tempo essa missão vai demorar, mas vai ser a mais linda e mais emocionante de nossas vidas. No finalzinho ele escreveu isso. E eu não entendi por que ele me ajudava tanto, porque eu sou uma mulher, e eu pensava, ai, será que vai, né? Nunca teve segundas intenções, ele simplesmente me ajudava, e eu ajudava com a minha competência, e ele realmente me abriu portas. Então, assim, não tenho a menor dúvida de que foi uma conexão muito forte. Ele entrou no apartamento, que era o maior sonho da minha vida, meu filho veio nesse dia, tava eu, ele e meu filho neste apartamento, na varanda, a gente tirou a foto, a gente chorou junto, ele me abraçou, eu registrei aquele momento, isso foi em dezembro. Quando foi em janeiro, ele faleceu. Ele tinha essa missão. Era a missão dele na vida. Ele foi o anjo que Deus trouxe para minha vida. E essa é a história mais extraordinária que eu já tive. O nome dele é Pepe. Tem uma foto dele na minha agência. Tem lá, quem entrar vai ver a foto do Pepe. O Pepe era um cara muito conhecido no mercado publicitário, era um dos maiores investidores no Brasil inteiro, o cara que inventou e que consolidou muitas coisas, muitas ações de merchandising, aquela coisa de entrar com a ligação, tô aqui direto da fábrica, ligue agora, 0800. Foi ele que começou com essa história. Quem é do mercado publicitário conhece o Pepe. E ele me ensinou tudo o que eu sei. Ele me abriu portas. E esse foi o legado que ele trouxe para mim, né? Então, é uma mistura dessa parte empresarial que eu aprendi, né, do merchandising, que eu levo hoje, e hoje minha maior fonte de renda, é o que me fez ganhar dinheiro e me tornar uma grande empresária de sucesso, posso dizer assim, foi através do Pepe, não foi a parte artística, é o outro lado. E a partir disso, eu tive uma aproximação muito mais forte com Deus. E eu sempre passo isso para as pessoas. Você já orou hoje? Sabe? É religião? Não, não é religião, é fé. Você acredita em Deus? Então faz o seguinte: se você não acredita em Deus, eu vou olhar para a câmera agora e vou fazer um desafio para você que está em casa. Se você não acredita em Deus, eu vou te desafiar a você ter o seu desafio com Deus. Para você sozinho, no seu cantinho. Conversa com Deus o que você realmente quer, mas conversa com fé. Com fé, com fé. E espera. Faz sua parte. Espera. Deus vai te ouvir. E se você tiver uma experiência verdadeira, você vai sim concretizar a junção da fé com a sua força de vontade, a sua determinação, você vai chegar lá. E nada estava dando certo para mim, por mais que eu tivesse toda a experiência do mundo. Falei, meu Deus, se não tiver um dedinho dele lá em cima, de repente o caminho, ele fica errado, você tem que direcionar o seu caminho. Então, quando você tem fé e você tem vontade e você está preparado, as coisas acontecem. Essa é a história mais extraordinária e mais... Olha, Luana, é uma história muito legal. Eu quero agradecer demais por você ter compartilhado essa história. Sim. Porque muitas pessoas nesse momento estão passando por o que você passou. Sim, com certeza. Né? E precisam ouvir, né? Sim. Que sim, dá certo, sim, tem saída, sim, eu consegui. Então, eu sou muito grato por você ter trazido essa história, né, dessa forma tão genuína, né, tão emotiva para nós. E eu queria já aproveitar essa história e fechar esse episódio em grande estilo e já te agradecer por você ter vindo, deixar o XPXT de portas abertas. Quando você quiser vir aqui contar mais aventuras da sua vida,
porque foi muito legal ter você aqui. Nossa, muito legal. E eu pensei assim, nossa, aqui são histórias extraordinárias. Por que não contar a maior história extraordinária da minha vida? Por isso que hoje, nas minhas empresas, eu procuro também dar oportunidades como você, né? Quando eu vejo alguém buscando aprender, buscando oportunidades, às vezes essa pessoa só quer um direcionamento. Ou às vezes, quem sabe, um Pepe na vida dela. Um anjo na vida dessas pessoas para dar oportunidades. Então, eu me coloco muito nesse lugar dele hoje de levar esse legado, né? Recentemente, a gente contratou mais 10 pessoas na nossa empresa. Que legal. Né? Mais 10. Então, mais 10 jovens que não têm experiência nenhuma, né? Para que a gente possa, assim, aproveitar a vontade de crescer e ensinar para que as pessoas realmente cresçam, né? Que se tornem grandes profissionais, grandes empresários, por que não? Então, fazer o bem, gente, nunca é de menos. Então, mais uma coisa que eu vou olhar para a câmera aqui, que eu sei que você faz muito aqui e que eu te admiro demais por isso. Eu vou falar para os empresários agora, que eu sei que assistem muito isso aqui. Deem oportunidades. Como o Rodrigo dá oportunidade na empresa dele, como eu também estou dando para os jovens, para as pessoas que precisam realmente de um anjo, né? De alguém que fala assim, olha, você não tem experiência nenhuma, mas eu vou te dar, assim, um ponto de partida para que você cresça, para que você seja alguém. E quando eu cheguei de Salvador, Bahia, para São Paulo, eu tinha até experiência, mas eu não tinha oportunidade, né? E eu busquei, e eu conquistei essa oportunidade. Hoje eu me tornei, sim, uma empresária e estou crescendo cada vez mais. Paralelo à minha parte artística, que está aqui no meu sangue, que eu amo. Que você ama fazer. Eu amo cantar, eu amo estar no trio elétrico, fazer shows, mas eu amo também ser empresária, eu amo ser tudo que eu sou hoje, né? E quem está em casa, ou quem está no carro, ou quem está em qualquer lugar assistindo, se for um empresário, dê oportunidade. E se você não é empresário, busque oportunidade, porque existem pessoas de bem. Nunca esqueça da fé. Nunca esqueça da determinação. Essa é a história que eu deixo para todo mundo se inspirar aqui. Histórias extraordinárias da XP. E eu agradeço muito você, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui, né? Pela simpatia. Adoro ter você como vizinho de prédio. Quando eu descobri que tinha um estúdio aqui, eu corri aqui. É verdade. Foi muito legal. Com sua história também. Então, muito obrigada por isso. E espero voltar mais vezes e continuar sempre assistindo grandes histórias extraordinárias com você, Rodrigo, com a sua equipe e com a XPXT. Obrigado, querida. Obrigado de verdade por você ter vindo. Obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Olha, deixa meu Instagram também, que você não colocou aqui embaixo. Opa! Como assim? Aí, eu gente. tô esquecendo. Luana Mona Lisa. Segue aí, que tem muitas histórias a Tem mais muita história, você vai ver ela cantando. Hoje eu não peguei ela aqui pra cantar, porque não estava combinado, mas na próxima eu pego. É isso aí. Muito obrigada e um beijo pra vocês. Valeu, Luana. Valeu, tchau, tchau. Pessoal, que episódio bacana, né? Que história inspiradora. Eu queria te pedir uma coisa. Compartilhe esse vídeo. Compartilha, porque tem muita coisa legal que vai impactar a vida de muita gente. Eu tenho certeza absoluta. Então ajuda a gente a compartilhar essa história. Senta o dedo no like aí, que é importante. Fiquem bem e até o próximo episódio.